hoje eu recebo o Nestor Schwartner. E aqui ao meu lado, perdão pelo meu alemão que não está tão em dia, mas eu gostaria que tu pudesse, aí, inicialmente, agradecer a tua presença aqui e que tu pudesse falar para os nossos telespectadores um pouco da tua trajetória, o que te moveu a entrar na vida pública. Perfeito, dá o meu boa tarde a ti, Tobias, pelo programa, pela conexão, pela preocupação em interagir com a sociedade, né? Exatamente na Vale TV, já tivemos aqui em outras oportunidades, então cumprimentar pelo programa. Nós somos filhos, né, de trabalhadores, de agricultores, nascemos em Itapiranga, Santa Catarina, se criamos no Paraná, Medianeira, e estou em São Leopoldo desde 1974, vim trabalhar, vim estudar, me formei no ensino médio, né, no Pedrinho, Escola Estadual Pedro Schneider, em laboratório de análises químicas, né? Isso me serviu para trabalhar em empresas componentes do calçado, como a histórica Mapa do Sul, né, CAD, Incobol, e nesse contexto também me tornei dirigente sindical, fim dos anos 80, né? Construímos as grandes ferramentas de luta e representação da classe trabalhadora, como a Central Única dos Trabalhadores. No momento seguinte, nós identificamos a necessidade de ter um partido político que, de fato, tivesse identidade com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora, e concorri já em 94 a deputado estadual nesta região, a pedido do então candidato a governador Olívio Dutra, e a partir de 96 sou vereador na cidade de São Leopoldo por 6 mandatos. Já fui presidente da Câmara, já coordenei, fui diretor por um bom tempo do orçamento participativo, ou seja, que para mim, né, é um grande instrumento, uma ferramenta de educação, uma ferramenta de aprendizado e de democracia, né, participativa. E, né, em 2017 também fui diretor-geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, né, e que também aprofunda há muitos anos a nossa querida bacia hidrográfica, né, do querido Rio dos Sinos. Então, a nossa trajetória é uma trajetória importante, já concorri em outros momentos à Assembleia Legislativa e estamos sim concorrendo e trabalhando, fazendo um grande trabalho em 45 municípios da região, e por isso tenho absoluta clareza que vivemos um momento de exceção no país e estamos sim trabalhando com força para revogar as barbaridades da legislação do mundo do trabalho, né, que precisa ser, né, enfim, revogado, a questão das riquezas do nosso país, como o pré-sal, como a defesa da água, como patrimônio público do nosso país, e no Rio Grande do Sul, de fato, reverter a lógica aqui do desgoverno, de atrasos salariais, né, dificultando a vida dos servidores e a vida do povo gaúcho. E queremos sim, para a Assembleia Legislativa, trazer para as nossas queridas cidades da região os mais de 500 milhões de dinheiro que deveria ter vindo para os nossos hospitais, né? E o que nós sabemos? As pessoas estão morrendo nas filas por doenças, né, muitas vezes relativamente simples, como pedra na vesícula, ou seja, as pessoas estão morrendo por falta de assistência. Nós queremos convidar a população exatamente a nos ajudar, a revogar, a nos ajudar a eleger o 13, tanto a nível federal, com a Haddad, com o apoio do Lula, aqui no estado, o Miguel Rosseto, a minha colega Ana Afonso, de São Leopoldo, e eleger sim os nossos 2 senadores, Paim e Abigail, uma penca de deputados federais que são importantes. Nós vimos o retrocesso do Congresso Nacional no nosso país e eleger sim, pedir o apoio para o 13677, que é
esse que está nesse momento falando contigo ali, portanto, nosso muito obrigado e pedindo desde já, né, esse apoio importante. Tu falaste no estado de exceção. É importante que a gente coloque em voga esse debate da democracia e da importância e do marco que houve, o marco constitucional da nossa Constituição atual, vigente, que está sendo claramente dilapidada da sua origem. Claro que ela tem muitas normas programáticas, mas é uma Constituição realmente cidadã e que promove, de fato, a democracia, promove o voto amplo e universal a todos e que haja uma legitimidade na votação dos seus eleitos. Eu gostaria de saber a tua opinião do atual cenário político, como se fazer para concretizar de fato a democracia no Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito, e talvez esse é o maior debate, quem está me ouvindo não vai ter dificuldades de compreender de que nós temos absoluta compreensão nos mais de 160 dias da prisão política do presidente Lula, né? Uma prisão que nós sabemos que não há origem objetiva. Há delações, pessoas que delatam fatos, né? Buscando a sua liberdade. Né? E esse é o fato que talvez o maior líder político da história recente brasileira está lá, né? Lá em Curitiba, na carceragem, e nós entendemos que é o povo brasileiro que deveria ter sido consultado para decidir e sim colocar a responsabilidade e desafio para o povo brasileiro escolher de fato o presidente da República. Como há um impedimento legal, né? Uma opção política da justiça brasileira, da estrutura brasileira, nós temos absoluta convicção de que a obra no coração da vida do povo brasileiro, em especial no Vale dos Sinos, temos milhares de obras do presidente Lula, obras onde o presidente dizia muito simples: olha, se vocês querem recurso, façam projetos. Eu sou da cidade de São Leopoldo, o prefeito Vanazzi fez projetos, né, para 500 milhões de reais, além dos projetos regionais, tipo o metrô de São Leopoldo para Novo Hamburgo. Né? Lembro do deputado Zuc, da 448, lembro dos viadutos da Unicinos, lembro das mais de 10 mil casas, ou seja, uma estrutura muito importante e que nós temos a compreensão de que a democracia brasileira ainda, levando em conta, né, o período, né, histórico da Constituição de 88, 30 anos, por 500 anos ainda é uma democracia relativamente jovem, que foi, na nossa avaliação, desrespeitada, e nós fizemos um grande esforço para dizer para a população brasileira de que o nosso candidato é o presidente Lula. Uma eleição sem Lula é fraude, mas da impossibilidade do Lula, nós respeitamos a indicação do presidente Lula. E olha que maravilha, né? O Lula indica o Haddad a Manuela, e automaticamente o povo brasileiro, com a sintonia no presidente Lula, a sintonia, o coração, a alma, o sentimento, e o Lula poderia ter partido para a violência, para políticas, né, exageradas. Não, ele foi na política, né, que toca o coração, toca a alma, a vida do cidadão brasileiro, e diz assim: olha, o Brasil precisa, frente a esse conjunto de coisas, o Brasil precisa, sim, voltar a ser feliz novamente, isso sim, valorizando a democracia, valorizando todos os níveis de pensamento, e com isso, então, para o Brasil voltar a ser feliz, ele precisa crescer, ele precisa gerar renda, precisa gerar riqueza e, consequentemente, o Estado brasileiro precisa estar a serviço da maioria da população, e principalmente os mais pobres, principalmente as pessoas que mais precisam, e a classe trabalhadora, a população como um todo. Então nós temos a compreensão de que vivemos um período dificílimo, né? E dentro desse contexto, a democracia, dentro dos seus limites,
coloca possibilidades importantes de nós retomar, né, uma unidade política parcial, né, no dia 7 e, consequentemente, no segundo turno, em colocar o Brasil de novo no eixo do desenvolvimento, no eixo, né, de geração de emprego, no eixo da perspectiva de um futuro mais feliz. Schwertner, eu queria saber de ti, qual a tua opinião sobre um tema muito sensível a toda a comunidade, toda a população brasileira, que é o emprego. O emprego, ele vem cada vez mais, o desemprego, na verdade, ele vem cada vez mais crescendo. São 13 milhões de desempregados no Brasil e esse é um tema muito sensível, especialmente às comunidades mais carentes. Qual é a tua opinião sobre esse número crescente do desemprego, a sua motivação e como estancar e resolver, diminuir e voltar ao crescimento das empresas, considerando que a gente só tem, infelizmente, 14 minutos para a gente conversar sobre isso. Aproveitar exatamente essa deixa, que após golpe da presidente Dilma, o Brasil escolheu um caminho, né? Os mandatários do golpe optaram em destruir o polo naval de Rio Grande, optaram por destruir o pré-sal, ou seja, se vai na refinaria de Canoas, né? Pasqualini, da Petrobras, produz com 50% da sua capacidade. Se olhar para a construção civil, que é geradora de muito emprego, de muito investimento e também de dignidade, né? Porque o cidadão constrói a sua casa. Se olhar o conjunto de iniciativas no saneamento em tantas as áreas, o Brasil, infelizmente, fez uma opção pela pobreza, pelo desemprego, e é isso que nós queremos reverter, sim, avançando sobre o crédito, possibilitar o cidadão brasileiro, né, a ter crédito, a viabilizar através do Estado brasileiro. O Estado precisa ser indutor do desenvolvimento, não a privatização a qualquer preço, né? Os nossos instrumentos, que são os bancos públicos, que são os projetos de iniciativa, enfim, dos governos, eles são fundamentais para voltar o Brasil a gerar riqueza, gerar renda e gerar desenvolvimento. E o emprego, né? Imagina um pai de família, né? Como são 13 milhões e indiretamente, né? Se levar em conta as pessoas que há 3 anos não conseguem mais contrair emprego, que já desistiram, nós chegamos próximo a 30 milhões de brasileiros. Isso é impressionante, né? E acho que o nosso objetivo, de fato, é fazer o Brasil crescer novamente. E para isso precisa uma coalizão, uma unidade política. E esse é o debate que nós fizemos. E a sociedade brasileira está voltando a ter esperança. Isso que nós estamos construindo versus o outro projeto que semeia discórdia, que semeia ódio. Nós achamos que não resolve armar a população. Nós precisamos de emprego, precisamos de desenvolvimento e tranquilidade para o Brasil poder desenvolver, crescer e construir a possibilidade, né, do emprego, da renda, da escola, da educação, né, e da saúde e, claro, a segurança como uma consequência. E para concluir, já dizer, isso diz o Rossetto, nós não queremos mais ser convocados, ser chamados para a tragédia, ou seja, ir em enterros, né, de jovens assassinados, muitos jovens negros. Nós queremos ser chamados, convocados para ir em formatura, para comemorar a vitória das famílias, da comunidade, da nossa juventude. Então, esse é um pedido que nós queremos fazer muito, né, nesse momento tão importante, e por isso eu quero reafirmar, né, as pessoas a dar um voto de esperança, um voto de futuro e um voto, consequentemente, de felicidade. Nestor, muito obrigado pela tua presença. A Vale TV está sempre de portas abertas para toda a comunidade, para ti, para que possa emitir as tuas opiniões de forma democrática e ampla. Muito obrigado pela tua presença e seja sempre bem-vindo. Isso, muito obrigado, né? E até uma próxima. Que próximas oportunidades nós queremos vir aqui e dizer de que esse é um momento da vida nacional digno, importante, pedir 1 minuto de cada um todos os dias para conversar no seu trabalho, na sua família, na comunidade, na certeza de que essa será a obra do nosso futuro. Muito obrigado.